Cara, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês de fundamentos, né? E de princípios. O que é a essência, ou qual é a essência do empreendedorismo para vocês? Bom, eu vejo empreender como a arte de resolver problemas para os outros. Quando você faz algo para você, por exemplo, você resolve seus próprios problemas, na verdade, você não está fazendo mais do que sua obrigação e dificilmente vai ser reconhecido por isso. Mas quando você começa a resolver problemas para os outros, elas de alguma forma ou querem te recompensar ou elas querem comprar de você. Eu vejo o empreendedorismo como essa arte que quanto mais você desenvolver, mais longe você vai dentro do sistema empreendedor, que é resolver o problema para alguém, servindo alguém, melhorando a vida de alguém, facilitando a vida de alguém. Então, se você faz isso, você tem um potencial para ser um grande empreendedor. E aqui deixa claro, com essa definição, que empreendedor não é empresário, necessariamente falando. Porque tem gente que empreende, mas não tem um CNPJ. E tem gente que tem CNPJ, é empresário, mas não é empreendedor. Só tinha um dinheiro para abrir o CNPJ e, por isso, às vezes, a empresa desaparece. Porque o espírito empreendedor é uma exigência para quem quer vencer nos negócios. Cara, para mim, como você falou de essência, a essência para mim tem a ver com princípio. O princípio do empreendedorismo, para mim, é o princípio da mudança, né? E a mudança em duas fases. A mudança interior e a mudança exterior, né? Então, o empreendedor, ele é um cara incomodado. Incomodado com o quê? Não é um cara incomodado que, eu quero crescer. Não, é um cara incomodado com a sua realidade. É um cara incomodado com a realidade que está ao seu redor. Eu sou um cara incomodado. Se você me perguntar se eu gostaria de ser barman novamente, eu não gostaria. Eu não gostaria de voltar à vida que eu tinha. Então, no meu caso, eu tive uma essência de mudança e transformação. Então, eu quis mudar minha vida. Hoje, eu continuo fazendo muitas coisas. Por quê? Porque eu não quero voltar para onde eu vim, né? Então, tem a mudança interior. Então, isso aqui é importante. E depois você tem a mudança exterior. O que é a mudança exterior? É que, se você olhar para todos os lados do mundo, né, especialmente na natureza, onde a gente encontra os princípios que são verdadeiros, né? Até tem uma coisa muito interessante, né? Eu ouvi ontem de uma amiga dizendo que quando você vai no médico e você geralmente está doente, o médico ele te recomenda a parar de comer as comidas feitas pelo homem. E é uma coisa que você me fala demais, de outra forma, né? E aí ele te diz, coma as comidas da natureza, porque a natureza é perfeita e os princípios estão lá. E quando a gente fala da perfeição da natureza, a natureza tem um propósito que nunca é para dentro, é sempre para fora. Então perceba que quando cai uma maçã da árvore, a maçã não cai para alimentar a própria árvore, ela cai para alimentar alguém, algum animal ou alguma outra coisa. E de lá você consegue estratificar uma semente que consegue gerar outras árvores. Então, para mim, como você falou de princípio e essência, empreendedorismo tem a ver com mudança. Uau, uma salva de palmas, né? Muito boa essa resposta, né? Agora, por exemplo, assim, nós somos empreendedores. Independentes do dia que a gente está, independente do estado que a gente está, feliz, triste, cansado, descansado, viajando aqui, qual é a atividade que todo empreendedor não pode negligenciar nenhum santo dia? Mesmo se estiver doente, mesmo se estiver cansado, mesmo se estiver com preguiça, mesmo se estiver focado, mesmo se estiver irritado, mesmo se estiver sem dinheiro, com muito dinheiro perdido. Qual atividade que qualquer empreendedor, sobre qualquer aspecto, qualquer área, não pode negligenciar todo santo dia? Isso é uma pergunta também de fundamento, né? Eu vou começar, já que você começou a última. Para mim, o que nenhum empreendedor pode deixar de fazer todo santo dia é entender que a coisa mais valiosa que você pode entregar para alguém, e quando eu digo alguém, já que estamos falando de princípios, isso engloba a sua família, isso engloba o seu time, seus colaboradores, seus clientes. Nenhum empreendedor pode deixar de entregar uma parte do seu dia para outras pessoas. Então, para mim, isso é o que nenhum empreendedor pode deixar de fazer, e não importa o quão corrida está a sua agenda, você precisa entregar uma parte de você para os outros. Seja para o seu time que está aqui, seja você de manhã que veio aqui treinar e você entregou parte de você para o seu time, seja o seu time que entregou parte do dia deles, no momento deles para você, seja a galera que está aqui entregando uma parte deles para a gente, seja uma parte nossa que a gente está entregando para eles agora. Então, não importa quão corrido você está, você nunca pode abrir mão de entender que dessas 24 horas uma parte não é sua.
Você faz isso de maneira consciente? Ou é uma coisa que era consciente e virou agora algo automático? Porque eu tô te fazendo essa pergunta porque é uma puta resposta incrível e eu quero saber se a gente pode ensinar para essa galera, para eles fazerem isso de maneira consciente todo santo dia até chegar o momento que isso vira inconsciente. Eu acredito que sim, tá? Mas qual é a lógica por trás? A lógica é, você já deu dinheiro para alguém e a pessoa perdeu? Alguém já deu dinheiro para alguém e a pessoa perdeu? Beleza. Então o dinheiro não é a coisa mais importante. Você já deu um presente para a pessoa e ela não valorizou? Isso não é a coisa mais importante, né? E você pode seguir essa lógica com tudo. A única coisa que você pode dar genuinamente e não vai se dividir, vai se multiplicar, é o seu tempo junto de algum aprendizado. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a priorizar isso. Então, as pessoas que mais cresceram ao meu redor foram as pessoas que receberam de mim não dinheiro, mas receberam meu tempo. Essas pessoas, e algumas delas que não tinham nenhum tipo de base, hoje são sócias do Grupo Primo. E o que elas mais receberam foi o meu tempo. Então esse é o ativo mais valioso que você pode dar para alguém. Você, Bruno. Você fala um pouquinho mais perto, tá? Já tomei uma dura da House aqui. Então, gostaria de não ter que te repetir isso. Pode ser? Não. Obrigado. Pode deixar. Obrigado, querido. Quero agradecer o convite novamente. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas só estou aqui fazendo podcast. 3 pessoas entenderam. O xixi do Bruno. Olha só, para mim, eu passei por 2 situações recentes, uma essa semana, que me fizeram pensar nessa resposta agora. O que o empreendedor não pode deixar de fazer, eu diria delegar. Vou te explicar por quê. Há umas semanas atrás eu estava num voo particular, num jato, e 10 minutos de decolagem, o voo deu um problema, começou um barulho que os pilotos não sabiam o que estava acontecendo, ele pediu para arremeter para Congonhas e começou um desespero no avião surreal, te contei isso, né? Começou um desespero no avião, estava só eu e um outro amigo empresário, e aí eu tive certeza, eu nunca na minha vida tive certeza de morte. Eu já passei por muitas situações difíceis e nunca tinha pensado, vou morrer. Dessa vez eu tinha certeza, na minha cabeça foi, eu morri, não tem como. O desespero dos pilotos apertando tudo, eu falei, pronto, vai cair. Eu peguei o telefone, mesmo sem sinal, e comecei a escrever um monte de coisa para minha esposa. E eu percebi que eu só escrevi coisas tipo, eu te amo, lá no final. Toda a mensagem eu estava delegando. Olha, faz isso. Aí passei as senhas que ela não tinha. Aí eu fiquei depois tentando... Quando eu vi um povo, eu fiquei tentando apagar as senhas, mas já tinha... Aí eu percebi que 90% do texto eu estava delegando. Eu falei, caramba, como é que essas coisas não estavam organizadas ainda? Ou seja, eu delego tanto no instituto, lá na nossa empresa, mas não delego em casa. Ou seja, como é que ela não sabia disso? Como é que ela não sabe o que fazer caso eu falte? Então, eu entendi isso nessa experiência de casa. E essa semana, eu fiquei muito gripado, né? Era uma gripe que se tocasse nas pessoas, passava, né? Mas o Nigro agora é um homem de fé, ele não pega essas coisas. E aí eu fiquei de cama assim, fiquei mal. E por causa dessa bênção que é o WhatsApp, o telefone, a internet, a comunicação digital, todo dia acordava de manhã e delegava 3 coisinhas para minha diretoria e pronto, o escritório funcionava. Então, se eu tivesse incomunicável, eu podia estar bem de saúde, mas incomunicável eu já não conseguiria delegar e o escritório não seguiria o ritmo que eu gostaria que seguisse aquela semana. Então, eu acho que delegar, por causa dessa experiência do avião e dessa experiência da semana, de caramba, tudo andou, mesmo eu não estando lá, porque eu deixei 3 coisas para fazer. Ó, faz isso, isso e isso, e as coisas aconteceram. Então, eu diria que o empreendedor não pode deixar de delegar. Excelente.